Investidor V4 Company, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem fala é Jonathan Baumgarten, estou VP de Pessoas da V4 e tenho o prazer de apresentar mais um episódio do podcast The Partnership by V4, o episódio onde nós trazemos os melhores investidores da rede para contar um pouquinho da sua história, para contar um pouquinho da sua trajetória na V4 Company, anterior à V4 Company e também para falar de futuro. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui do meu lado esquerdo, um investidor que é meu sócio, que é sócio da V4 Company, que faz um trabalho crucial, fundamental para toda a V4 Company. O que isso quer dizer? Se você é investidor, está assistindo isso, se você tem uma ligação com a V4 Company, esse investidor é responsável por isso, porque o fundamento, um dos fundamentos, o tráfego da V4 passa por ele. Eu tenho o prazer de receber Jordano Ferrari, uma salva de palmas minha e aí do nosso captador para Jordano Ferrari, ele que é sócio da matriz V4 Company, gerente de marketing, e presta atenção aqui em mim, olha para mim, já gerenciou mais de quanto? Mais de quanto, Jordano? Mais de 40 milhões aí nessa trajetória de V4. Mais de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais em tráfego passaram pelas mãos desse nosso sócio que levou a V4 a números exponenciais. Eu tenho uma tabelinha aqui, Jordano, dos teus resultados que ela é fantástica. Quer ver? Antes de nós entrarmos em qualquer detalhe, eu quero trazer essa tabela porque ela é uma tabela de alguém, de um investidor que tem a cultura V4 Company em todos os seus aspectos, alguém que tem uma trajetória que não começou tão bem, não é verdade? E nós vamos explorar esse ponto, mas prestem atenção. Em 2022, CPMQL R$ 448. Em 2024, 401. Se isso não é uma evolução, eu não sei o que é. O que mais? MQLs. Em 2022, 24.345. Em 2024, 32.929. Eu acho que o aspecto principal para se trazer aí, Jonathan, é o ROAS que a gente conseguiu entregar. É o ROAS. O ROAS, olha aqui, em 2022, 0,52 de ROAS. Em 2024, 1,33 de ROAS. Rapaz, isso aqui não é um resultado, eu não sei o que é um resultado. Mas vamos lá, a gente volta para isso aqui depois. Jordano, um prazer te ter aqui. Tenho certeza que a galera, em especial os gestores de tráfego, e os gestores de tráfego são hoje na V4 a posição que mais existe na V4 Company, né? Top 1, volume de investidores da V4, gestores de tráfego. Vão se identificar, vão aprender com você, vão se inspirar com você. Jordano, primeira pergunta, uma pergunta clássica é: quem é Jordano sem falar o que tu faz? Vamos lá, mergulha. Boa, perfeito. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? É um prazer imenso estar aqui hoje, falar para vocês um pouco da minha trajetória. E o Jordano, cara, é um cara muito simples. Eu diria que um cara mais centrado, mais quieto, que veio de uma cidade muito pequena, mas tem objetivos e uma ambição muito grande. Então, eu tentaria resumir dessa forma. Legal. Essa sua vinda de uma cidade muito pequena, eu tenho certeza que nós temos vários investidores que... Eu já entrevistei alguns investidores aqui, sócios, que compartilham desse ponto. Né? Tem vindo de uma cidade pequena que, eventualmente, a depender do contexto, parece ter menos oportunidades, parece ser um pouco mais difícil. Conta pra gente, que cidade é essa? Quantos habitantes tem, Jordano? Qual foi a tua trajetória? O que você conseguiu visualizar para o quê? Ser atraído pela V4 Company. Quando que o bichinho V4 Company te picou? Você teve ciência dessa empresa aqui e pensou, opa, isso aqui pode ser um bom caminho, tá? Mas... começando lá pelo início da cidade, qual é o nome da cidade, quantos habitantes? Boa, perfeito. Então, eu vim de uma cidade bem pequena, como você disse. Eu nasci numa cidade chamada Ibirubá, que tem em torno de 20 mil habitantes.
Mas eu cresci e a minha família morava em uma cidade muito mais pequena que isso. Para vocês verem que existe como ser mais pequena ainda. Que é uma cidade chamada Saldanha Marinho, que tem em torno de 2.500 habitantes. Eu morava no interior dessa cidade. Aqui em São Paulo? Não, lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso, interior do Rio Grande do Sul. É uma cidade chamada Saldanha Marinho. Eu morava numa localidade do interior dessa cidade chamada Campinas. Por incrível que pareça, se vocês pesquisarem lá, tá lá no mapa do Rio Grande do Sul, Campinas, uma localidade de uma cidade muito pequena. Era uma localidade que tinha em torno de seus 200 habitantes. Então, eu cresci na zona rural, meus pais são pequenos agropecuaristas, digamos assim. Eu ajudei eles aí no início da minha infância. E, obviamente, para ter mais oportunidades, aí logo ali que eu atingi ali o meu ensino médio, eu já saí dessa cidade para conseguir ter um estudo melhor, conseguir fazer um técnico, conseguir fazer ali meu ensino médio com uma maior qualidade. Então eu saí muito cedo de casa também, saí ali aos 14 anos, e aí sim eu me estabeleci mais como adulto mesmo, foi na cidade de Ibirubá, que foi a cidade vizinha onde eu nasci, que ela era um pouco maior, 20 mil habitantes, já foi uma diferença bem grande na época, então é muito interessante ter essa visão de perspectiva de onde a gente está. Muitas vezes a gente, vou sair aqui de uma cidade de 2 mil para 20 mil, já foi muito legal para mim, já foi algo muito diferente. E, enfim, eu tive muita ajuda dos meus pais também, sempre me incentivaram muito nesse ramo de tecnologia. Eu fui o primeiro dentre os meus colegas ali a ter um computador, fui o primeiro a ter acesso à internet lá onde eu morava, muito em decorrência desse incentivo deles. Eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia no geral e fui fazer um técnico em informática ali numa cidade chamada Ibirubá. Então é mais ou menos esse ali o meu início, o meu contexto. E, enfim, logo após o meu ensino médio já comecei a trabalhar. Então ali com uns 16, 17 anos, 16 eu fiz meu estágio, com 17 já comecei a trabalhar. No ramo de tecnologia também, no ramo de telecomunicações, no caso. E, enfim, depois disso eu fiquei alguns anos nisso, fiquei 5 anos nessa empresa que eu trabalhava. Era uma empresa bem tradicional, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre como eu senti essa diferença aí dela em relação à V4. Também passei 1 ano no Exército também, serviço militar obrigatório, retornei a trabalhar e aí após algum tempo comecei a conhecer o marketing digital, veio uma vontade muito grande de empreender e aí eu acabei saindo desse emprego, acabei começando a tentar fazer algo mais ali freelance / autônomo. Aí eu trabalhei em agências de marketing também aí pelo Brasil, até que eu entrei na V4 pelo programa Apollo. O saudoso programa Apollo, que Exatamente. Fantástico, que legal. Jordano, vamos lá, vamos explorar por partes. Tá? Agora aqui na câmera do meio, que pega nós dois, vamos explorar por partes essa tua trajetória. Olha que bacana. Jordano, ele nasceu numa localidade, me corrija se eu estiver errado, Jordano, chamada Campinas. Exatamente. Campinas. Olha aí como a vida se liga, né? Com 200 pessoas, mais ou menos. Isso? Exatamente, cresci lá. Cresceu lá, 200 pessoas. Você teve bastante contato, pelo que eu pude perceber, com o campo. Uhum. O que é algo que gera muito valor, traz muitos ensinamentos, né? O que você consegue, falando sobre esse primeiro bloco, de seu início, tá? O que você consegue, Jordano, entender que, poxa, eu tinha essa lida aqui no campo, a natureza me ensinava isso, que eventualmente você consegue aplicar no seu dia a dia hoje, aqui na Matriz, sócio da Matriz V4 Company, que já gerenciou mais de 40 milhões de reais. O que você consegue transportar de lições de lá para cá? Porque eu tenho certeza que nós temos pessoas, investidores, que vêm do mesmo cenário, que é um cenário muito rico de muitos ensinamentos. Boa, perfeito. Eu acho que alguns pontos, acho que todos esses pontos, tanto nas minhas trajetórias profissionais, é algo que a gente vai abordar muito aqui, é a questão do repertório, de experiências, de perspectivas de vida. E essa questão de ter nascido numa cidade do interior, de ter nascido em algo muito, muito, muito longe do que eu vivo hoje aqui, agora em São Paulo, em Campinas, vindo aqui na Flagship, dirigindo aqui. Tudo é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito importante para você criar esse repertório que você precisa na sua vida e te ajuda a tomar boas decisões. Eu acredito que algo que eu trouxe muito da minha criação e da minha vida no geral, principalmente lá, foi a questão da simplicidade e principalmente um apego aos recursos financeiros e à responsabilidade, que é algo que eu bato muito, muito, muito ali com o Max. Ele sabe que eu sou muito rígido em relação a isso, que é o quê? 40 milhões. 40 milhões é muito, muito dinheiro.
E, às vezes, principalmente os gestores de tráfego da rede que estão gerenciando um valor de investimento maior, acabam tendo esse desapego ao dinheiro. Porque, cara, eu vou lá, eu configuro R$40.000 por dia numa campanha. A gente configura nesse nível aqui na matriz. Acima disso, às vezes. E, às vezes, aquilo lá vira só números e você não consegue perceber o quanto de riqueza está passando pelas tuas mãos e quanto tu está gerando do outro lado, gerenciando esses investimentos. Então, é muito importante ter essa visão de que, cara, são R$40.000. Cara, não é... Qualquer coisa que eu fizer errado é uma responsabilidade muito grande. É uma das maiores linhas de custo aqui da V4 Matriz, passa na minha mão e está sobre minha responsabilidade. Então eu sempre fui muito obsessivo em relação a isso, em relação a ter esse cuidado, a ter esse capricho em relação aos investimentos, a olhar. Pô, não é porque eu estou fazendo uma campanha aqui que tem 40 mil e a que eu estou fazendo aqui em paralelo é R$1.000 por dia, eu vou deixar de lado essa aqui. Porque às vezes acontece isso. Eu bato isso muito com os guris e pego muito isso no pé deles, digamos assim, de ter esse acompanhamento, e acho que isso veio muito da minha criação, de dar valor. É exatamente essa palavra que eu estava procurando, dar valor aos recursos, dar valor aos investimentos, dar valor ao que é confiado a mim. Então isso é algo que eu sempre trouxe e me ajudou muito. E além disso, junto com essa questão de perspectivas, outro aprendizado que eu vejo que a gente pode discorrer um pouco aqui é essa questão, cara, que às vezes por falta de outras perspectivas, eu vejo que a gente reclama de muita coisa na V4, a gente reclama de muita coisa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e eu vejo que muita gente que reclama é muito por não ter perspectivas de outras coisas, de outros trabalhos, de outras atuações. Então, o próprio trabalho ali, né, vamos elencar alguns dos trabalhos, né, o trabalho ali de vacas leiteiras, no caso. Todo santo dia, os meus pais, por 35 anos, eles tiraram leite das vacas. Tu não pode ficar um dia, tu não pode tirar uma folga. Porque se tu tira essa folga, acarreta em problemas de saúde nos próprios animais. Então, pensa nisso como é uma perspectiva de um casal, pessoas que trabalharam junto, eles haviam, entre aspas, ali, é uma empresa, é algo autônomo que eles contêm, e eles ficarem 35 anos fazendo isso todo dia, salvo poucas folgas ali que eu acredito que eles tenham feito, mas eles não gostavam muito de terceirizar essa parte, então era algo muito cultural deles de continuar nisso. E às vezes a gente vê aqui, pô, vou ter que trabalhar no sábado, vou ter que trabalhar no domingo e eu tô reclamando aqui na V4. Então, eu acho que essa questão da perspectiva alimenta muito isso e me moldou muito também. A própria questão do quartel, a gente já comentou algumas vezes aqui do Exército ser um bom local de origem de investidores V4, né? Acho que você pode até falar melhor do que eu sobre isso. Eu vejo também que é muito essa questão de perspectiva. Quando você se coloca num momento, em situações desafiadoras, grandes ali, como por exemplo uma atividade a campo no exército, em que tu vai ficar uma semana longe de tudo, passando fome, dormindo 4 horas por dia, quando tu chega numa perspectiva aqui de V4, sendo acima do normal, a V4 ela tem uma perspectiva acima do normal, tu se adapta melhor do que uma pessoa que sempre foi muito na perspectiva de conforto, vou fazer aqui o meu dia a dia. A pessoa que vem do emprego muitas vezes quer aquele emprego clássico, segunda a sexta, às 8 às 6, depois das 6 horas eu vou lá assistir Netflix, eu tento sair o máximo possível do trabalho, penso o mínimo possível em trabalho. Então essa pessoa acaba sentindo um pouco mais essa diferença de perspectivas, de ambientes, né? A questão da ambiência que o Denner fala, do que uma pessoa que já vem de perspectivas ali, onde já passou mais desafios, já teve situações mais desafiadoras no geral. Acho que esses dois aprendizados e relacionado muito à questão de perspectiva de vida e também a questão da simplicidade e o apego aos recursos. Que fantástico. Jordano, eu tomei nota de três itens, tá? Que eu, ouvindo tu falar e me sentindo inspirado pelas tuas falas, tenho certeza que isso vai ficar com todos os investidores que nos escutam. O primeiro é o cuidado, é o zelo com os valores. Uma frase que eu gosto muito que é: dinheiro dos outros é sagrado. Não importa se é R$1 ou se são 40 milhões de reais. Dinheiro dos outros é sagrado. E você deixou isso muito claro para todos os investidores, para todos os gestores de tráfego e todas as outras posições que tratam com dinheiro. Nós temos que tratar com cuidado. Né? Chegar a ser obsessivo com: essa linha está correta? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Ponto 2 que eu identifiquei, Jordano, aí falando sobre o que você trouxe dos seus pais, que é a disciplina. 35 anos, a maioria das pessoas da V4 não tem isso de vida. Com certeza. 35 anos sendo disciplinados em fazer o que tem que ser feito.
Então, a disciplina é um dos pontos que a criação do Giordano trouxe para ele como sendo aplicável no mundo corporativo. E o terceiro, mas não menos importante, é a perspectiva. E eu assino embaixo desses três. Por quê? Às vezes eu escuto isso, me deixa tão chateado. Algumas pessoas, alguns investidores, porque a V4 é uma empresa X, do jeito Y, e essas pessoas não têm perspectiva. A oportunidade, a abertura de portas que a V4 faz na vida de cada um é fantástica. Não, é sem igual, é e excepcional. Tudo extreme ownership. A responsabilidade é nossa. É minha, exclusivamente minha. Você concorda comigo que o extreme ownership ele é um dos nortes da V4 Company? Com certeza. E eu diria que essa questão da V4 ser diferente foi o que me atraiu até ela. Quando você fala sobre minha trajetória, o que me atraiu a V4, o que me fez chegar aqui, eu passei por algumas experiências e como um jovem muito ambicioso e também tendo objetivos grandes, as experiências de trabalho que eu tive, eu vi que era tudo muito engessado, principalmente em empresas mais tradicionais. A gente não tem uma liberdade da mesma forma que a gente tem aqui na V4, uma liberdade de propor coisas, de entregar resultados, de executar ações, projetos, empreender como um todo. E quando eu estava principalmente no quartel, você vai analisar o Exército. O Exército ele é um caminho totalmente engessado. Eu tinha muita vontade, eu sempre gostei muito dos valores do Exército e etc. Já fiz já prestei concursos para tentar adentrar, mas quando eu tive lá dentro, eu percebi muito isso, que a geração de riqueza não era tão clara, eu não conseguia gerar valor, gerar riqueza e principalmente era um caminho muito engessado. No Exército, para você sair de uma promoção, por exemplo, de 3º sargento para 2º sargento, você precisa de 8 anos de serviço. Deu 8 anos de serviço, você vai ser promovido. Então é algo pré-fixado. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Para algumas pessoas isso funciona melhor, para algumas pessoas isso funciona bem, mas no meu momento de vida não funcionava, porque eu não conseguia crescer de acordo com os meus resultados, que é o que eu vejo muito aqui na V4 acontecer. Ao mesmo tempo, eu tive em outra empresa muito tradicional e teve um momento muito marcante que eu acredito que foi um ponto de inflexão meu, que me fez tomar essa decisão de empreender, de sair, de arriscar mais, que foi exatamente isso. Eu lembro que eu trabalhei um mês muito, tinha setado algumas metas individuais para mim mesmo, e eu cheguei para minha liderança e falei, olha, eu entreguei esses resultados, foi o meu melhor mês até aqui, eu fui o melhor da equipe, eu entreguei realmente baseado em dados. E obviamente eu era muito imaturo naquela época, não sei se seria dessa forma que eu deveria conduzir uma conversa com a minha liderança, mas eu falei, cara, eu sei que tem outras pessoas que desempenham a mesma função que eu, têm um desempenho menor que o meu e ganham muito mais que eu. E aí eu recebi uma resposta que me marcou muito, que foi a seguinte, que foi, mas eles têm 8 anos de empresa. Então eu percebi que aquele ambiente não era um ambiente que motivava o empreendedorismo, não era um ambiente que motivava o crescimento. Obviamente era um ambiente ali que, como eu falei antes, não tem nada de errado, tá muito certo. Eu admiro muito essa experiência que eu passei, gosto muito dela e fez muito sentido para minha vida. Eu só sou o que eu sou hoje por causa de experiências que eu tive lá dentro e contato com pessoas que eu tive lá dentro que eu admiro muito como profissionais. Mas eu percebi que, cara, o objetivo ali era mais você perpetuar ali com o tempo mesmo. Fazer ali o seu trabalho, etc. E perpetuar com o tempo para você crescer. E eu via que eu conseguiria entregar resultados ali desproporcionais ao tempo que eu estava lá. E por isso que foi um dos principais motivos eu pensei, eu vou ter que empreender. Só que no empreendedorismo também não é fácil, né? Quando eu entrei na minha vida mais de um freelancer / autônomo, tentando crescer, tentando vender, eu tive muita dificuldade. Foi quando eu tentei procurar alguns outros locais que eu consegui empreender ali dentro do marketing. E aí, quando eu estava acompanhando já o Denner, principalmente que o Denner falava da V4 em relação à meritocracia e todos esses aspectos, eu percebi que, cara, essa empresa ela é como se fosse uma empresa que eu gostaria de fundar. Então, foi quando eu tive aquele insight que grande parte dos investidores da V4 tem, principalmente que se tornam sócios, que, cara, tendo num cenário onde o Brasil está hoje, e principalmente a gente sabe números aí abertos de que a maioria das empresas que abrem, elas fecham, a V4 é uma ótima oportunidade para você conseguir adentrar algo que já está funcionando, que já está tendo resultado, você conseguir participar disso, se tornando sócio, como eu fiz, conseguir ter uma parcela de resultado e conseguir, obviamente,
colher os frutos no futuro também. Então é como se você conseguisse entrar em um barco andando, digamos assim, em vez de construir um do zero. E isso aqui é muito legal e foi algo que me trouxe aqui para dentro. Pensei assim, cara, eu consigo empreender aqui dentro, eu consigo ser, de certa forma, um empreendedor aqui dentro, efetivamente, no caso. E isso aqui foi um dos principais... Acho que essa aqui é a principal visão que eu tenho a trazer do que me atraiu para a V4 e por que eu tô aqui hoje, sabe? A capacidade, a possibilidade de empreender. Gostei muito de uma frase que você falou, que essa seria uma empresa que eu fundaria. Exatamente. Que tá coerente com os seus valores, aquilo que o Giordano acredita. Olha como é bacana a gente fazer essa autoavaliação. Né? Quais são os meus valores? Esses valores estão de acordo com o que eu quero, com o que eu busco? Poxa, deu super certo para o Giordano, dá super certo para 4.000 investidores. E isso é V4. Essa capacidade, essa plataforma de mudança social. E uma coisa que me destacou muito, Giordano, na sua narrativa, foi, você fez o ensino médio técnico, correto? Uhum. Você encontrou a V4, ou a V4 te encontrou, até gostaria que você esclarecesse isso, através do programa Apollo. Exatamente. Né? Programa Apollo. O quanto você dedica ou atribui parte do seu sucesso à sua dedicação, à sua rotina de estudos. Porque, Perfeito. pela sua narrativa, você é um investidor, é um profissional que sempre estudou muito. Ensino médio técnico, Apollo. Hoje eu vejo que você continua estudando, vejo livros, sempre em cursos, em treinamentos. Conta um pouquinho da gente, pra gente, por favor, porque eu sei que tem alguns investidores que não acreditam tanto nesse sentido. Nossa, é totalmente diferencial, assim, pessoal. Acho que quando eu cheguei aqui na V4, eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de dados, de números, sempre fui uma pessoa muito lógica. Quando eu cheguei aqui na V4, e principalmente quando me foi atribuído uma das maiores responsabilidades ali, uma das maiores linhas de custo da empresa, como eu falei, dentro de um DRE, digamos assim, o principal aspecto ali foi essa questão da obsessão pelos resultados. E essa obsessão pelos resultados, essa obsessão, essa autorresponsabilidade me fez muito olhar para o estudo. Então, o estudo ele é muito presente desde o meu início aqui na V4. Desde que eu assumi essas responsabilidades, eu sabia que para entregar esses resultados eu precisaria dos estudos. E eu vou além também. É muito importante a gente não só estudar, como também a gente estudar e aplicar e também ter essa reflexão. Eu vejo que muita gente estuda, mas não tem essa capacidade de aplicar esse conhecimento de uma forma efetiva, de pensar criticamente. E eu acho que todas as pessoas que passaram aqui nessa mesa com você, Jonathan, eu notei nelas que elas falavam muito sobre isso, sobre estar genuinamente preocupado com os resultados. E estar genuinamente preocupado com os resultados vai fazer com que você saia do teu trabalho, saia ali da V4, chegue em casa e fique pensando naquilo. Pô, o que eu posso aplicar? Beleza, eu estudei isso. Como que isso pode ser aplicado no meu dia a dia? Chegou um ponto, principalmente no ponto que eu assumi, principalmente mais responsabilidades, cara, eu passava o dia inteiro pensando nisso. Eu pensava antes de dormir, eu pensava no banho, o que eu poderia fazer, como que eu poderia aplicar. Cara, mas eu não sei fazer isso, beleza, eu vou estudar. Então, eu acho que essa conexão de fazer as coisas acontecerem está muito conectada à questão do estudo. Então, o estudo ele sempre foi muito presente. A questão do Apollo ali, ele foi muito importante para mim, porque quando eu olhei para a V4 não tinha vaga aberta para gestor de tráfego, então pensei como que eu posso entrar, como que eu posso aprender aqui. Um dos principais aspectos que me trouxe para a V4 também foi a aprender, porque eu sabia que, eu vou estar dentro do time de marketing da V4 Company, que é a maior assessoria de marketing da América Latina, então é impossível que eu não aprenda, é impossível que eu não enfrente desafios diários com isso. Então, além de ter essa motivação de vir para a V4 para aprender, eu entrei ali através do Apollo, aprendi muito ali, e desde que eu tô aqui, eu sempre estudei muito, e isso foi isso que me destacou. Então, eu sempre fui muito disciplinado e sempre busquei boas fontes de conteúdo para estudar todo dia. Todo santo dia eu entro na central de ajuda, eu olho ali as ferramentas, as principais ferramentas de mídia, as atualizações, eu leio pelo menos uma vez por ano, toda a central de ajuda dos canais de mídia ali, e isso aqui me ajuda muito. É o principal aspecto ali que eu vejo, e principalmente eu queria trazer esse insight, sabe, Jonathan? Acho que até você pode me ajudar como trazer isso para o pessoal. Claro. Que é em relação a essa questão de você não só estudar, mas realmente estudar coisas atreladas ao seu dia a dia, que vão trazer resultados para o cliente e vão trazer resultados para o seu projeto, mas também saber aplicá-las, refletir sobre o que você estudou. Acho que essa espécie de você ler, estudar, pensar criticamente sobre como eu posso aplicar no meu dia a dia, como eu posso executar, faz muito sentido.
não faz sentido só você estudar, postar lá o famoso stories, lendo livro e coisas do tipo, se você não consegue traduzir aquilo em resultados. Exato. Então isso é muito importante e eu acho que esse foi o principal fator que me fez entregar os resultados que a gente conversou agora no início desse podcast. Fantástico, Jordano. Vamos explorar essa questão do estudo e das entregas, né? Você já deu uma dica de ouro aqui, que é uma das melhores fontes de conhecimento, de estudo para os gestores de tráfego, que você lê pelo menos uma vez por ano, é? A própria documentação das ferramentas de mídia. Documentação das ferramentas de mídia. Então entra lá no Google, Facebook e lê a documentação. Esse é o arroz com feijão, é isso? Exatamente. E é o arroz com feijão que a maior parte da galera não faz, tá? Por que eu digo isso? Porque é natural do ser humano ele buscar os caminhos mais fáceis, sabe? Então, muitas vezes você vai querer ir aonde? Eu quero ir lá, eu quero estudar pelo o cara que solta os hacks aqui no stories do Instagram, o cara que faz a estratégia que vai me tornar, que vai trazer resultados imensos em pouco tempo. Coisas ali que a gente sabe que é um caminho mais fácil, sabe? É um caminho ali que não é o caminho correto, na minha opinião. A documentação das plataformas é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais, de certa forma, um pouco mais complexo. Você vai precisar ler, vai precisar acessar. A gente pega aqui, baixa, faz a apostila, manda imprimir essa documentação. A gente estuda realmente a fundo. E eu posso afirmar com certeza, eu tenho números, eu tenho investimento milionário. Eu vou fazer até uma reunião com o pessoal ali, convido os gestores de tráfego que estão assistindo. A gente vai fazer uma reunião agora com todo o pessoal da rede para falar sobre como foi o case matriz em 2024, que a gente conseguiu entregar um resultado muito bom. E eu vou mostrar o que eu fiz. E o que eu fiz está basicamente tudo documentado nas plataformas, na central de ajuda das plataformas. Então eu vou trazer isso e vou mostrar a aplicabilidade, vou mostrar como isso realmente faz muito sentido, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm resistências. A gente está trabalhando também com a expansão ali das certificações também, né, Jonathan? Isso aqui é algo muito importante para os gestores de tráfego. Então todo mundo que está me escutando ali, eu acho que 2025 vai ser um ano muito legal ali para o desenvolvimento intelectual da galera do tráfego aí para a gente atuar. 2025 será o ano do estudo. Nós vamos estudar com monitorias aos sábados, enfim, estamos preparando as ementas. Time aí, nosso novo diretor de operações, Cole Figueiredo, Lucas Mazei, que foi entrevistado aqui também, o episódio dele já está no ar. Vocês vão ver, todo mundo vai aprender. E vamos lá, eu quero passar uma dica aqui para o pessoal, duas, na verdade, sobre o estudo, e depois nós vamos entrar na segunda fase do seu questionamento, que é como eu consigo aplicar esse estudo. Gente, é um documento, é um rol documental um pouquinho mais denso. Existe uma inteligência artificial do Google que se chama notebooklm.google. Tá? Essa inteligência artificial, ela foi desenhada especificamente para o mundo corporativo. Eu uso bastante. E ela tem um recurso que é fantástico. Você pode baixar os documentos que forem necessários, das bibliotecas que forem necessárias. Você coloca os documentos lá, ou dá o Ctrl+C, Ctrl+V, e essa inteligência artificial cria um podcast de duas pessoas conversando sobre esse documento. O que você faz? Você põe o documento lá, você baixa o podcast, transfere para o seu celular. Na hora que você estiver praticando o PIF, o F do PIF, você pode estar ouvindo a biblioteca. Isso facilita de uma forma a conversa em inglês. Zero problema, você treina o inglês também. Tá? Essa é uma das formas de, poxa, como é que eu agilizo isso aqui? É muito material. Começa fazendo essa sensibilização, talvez ouvindo o podcast de maneira muito, muito natural. Funciona pra caramba. Agora, de aplicação. Poxa, não adianta o cara, como você falou, Jordano, só postar a fotinho lá, faz o stories com o sucesso intelectual e não aplica nada, né? Tem uma visão, um modelo mental que eu gosto bastante, que é que nós fomos ensinados. Tá? A maioria de nós foi ensinado nesse sentido, que é eu preciso estudar, para aí sim começar a fazer. E, na verdade, a mentalidade de quem vence não é 100% essa. A mentalidade de quem vence, na minha humilde perspectiva, é eu preciso estudar um pouquinho e começar a colocar em prática o mais rápido possível. Não é a mentalidade de eu estudo tudo, eu domino a matéria e aí sim eu executo. A mentalidade correta é eu estudo um pouquinho e eu executo aquele pouquinho. Eu estudo mais um pouquinho e executo aquele pouquinho. E uma das coisas que me ajuda a colocar em prática é o que eu chamo de técnica das lentes. Que é super simples, tá? Deve ter talvez alguma teoria muito profunda, eu ainda não achei, também não pesquisei muito sobre isso, mas uma noite lá eu estava estudando, você falou, quando o cara está comprometido, você não para de pensar sobre aquilo.
Minha cabeça é turnover. Então, como é que eu diminuo? Como é que eu treino a galera? Como é que eu no banho, acorda, dorme, pensa. Então, a técnica das lentes ela é super simples. Você pega uma folha de papel A4, traça um risco no meio. Na coluna da esquerda, você vai colocar todos os novos itens que você acabou de estudar. Papel e caneta, tá? Então eu acabei de estudar sobre como dar um feedback, eu acabei de estudar como XPTO, sobre uma campanha de lançamento nova, sobre como fazer conjuntos de anúncios novos, tal. Anota. E na coluna da direita, você vai anotar aquilo que na sua situação operacional, no seu dia a dia, já existe há muito tempo. Então, isso aqui é um processo que eu faço há muito tempo. O que você tem que fazer? Você vai começar a botar as lentes da coluna da esquerda. Então, beleza, eu aprendi como dar um feedback. Essa aqui é uma técnica. Você bota a lente e você começa a passar pela coluna da direita sobre todos os itens que existem há muito tempo sob essa perspectiva. E você começa a fazer pequenas junções. Foi assim, pessoal, essa é a história de como surgiu o Onboarding Experience. Foi assim como surgiu o Monthly Experience. Né? Pensando, falando assim, nós somos uma rede só, eu acabei de ler um livro sobre onboarding, o onboarding fala de ser unificado, poxa, nós temos tantas unidades, a gente pode juntar. E o fato de sentar e pensar é determinante para que nós possamos executar. Mas o ponto principal aqui, Jordano, acho que você concorda comigo, é botar o pé na água. Com certeza. A gente tem que testar, é isso? Com certeza. Executar. Eu acredito fortemente que grande parte do aprendizado vem do cunho prático mesmo. E grande parte do meu desenvolvimento foi porque eu assumi novos desafios mesmo sem estar 100% pronto para eles. A gente nunca vai estar 100% pronto, né, Jordano? Nunca. É impossível. É impossível, exatamente. Bacana. Então, isso me faz com que você aprenda. Então, isso é muito importante também para o pessoal. Acho que as dicas que você passou aqui são perfeitas, são ótimas. Eu mesmo vou aplicar, não conhecia, principalmente a de criar o podcast através da ferramenta. Então, enfim... Time, eu acho que isso é muito poderoso, eu acho que essa questão, vou ressaltar mais uma vez, essa questão de você pensar criticamente para executar algo é muito bom. Porque é o principal insight que eu tenho, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente esquece, a gente chega em casa, a gente quer só... A gente não tira um tempo, passa o dia inteiro em reuniões, passa o dia inteiro utilizando a agenda de uma forma, às vezes, até ineficaz. E aí, quando não consegue parar alguns minutos ali para efetivamente pensar sobre, repassar o que você fez. Eu acho que esse tempo de você consigo mesmo é muito importante. E utilizando ferramentas como um bloco de notas, alguma anotação, um caderno, acho que se torna ainda mais efetivo. Legal. Hoje em dia, a gente não tem mais esse tempo de espera, digamos assim. Esse ócio. Esse ócio, exatamente. Uhum. Porque a gente tá sempre, ou tá com o celular na mão, vendo Reels, tá, sei lá, assistindo alguma coisa, tá mexendo no computador, mas você não tem esse tempo ali, efetivamente, que seria esse tempo mais criativo e de realmente pensar em como colocar as coisas em prática. Fantástico. E aqui nós temos Jordano, sócio da matriz V4 Company, já gerenciou mais de 40 milhões em mídia, um executivo de sucesso, exemplo a ser seguido, aculturado. Parece uma história perfeita, não parece? Parece uma história que nós podemos escrever um livro sobre essa história. E o começo não foi bem assim na V4. Correto? Eu falei lá no início, o começo ele não foi bem assim na V4. Então você que está tendo um começo que eventualmente é meio estranho, você, opa, o que está acontecendo aqui? Conta pra gente, Jordano, como é que foi esse começo na V4 Company? Conta pra gente essa história, que ela é muito curiosa, muito interessante, Jordano. Perfeito. Então, pessoal, é muito fácil chegar no podcast, contar só a parte boa, contar só como tudo foi perfeito, como eu sou perfeito, como tudo que eu fiz é muito bom. Olhem como eu sou bom. Olhem como eu sou bom, né? Efetivamente, é muito legal. Mas eu vou ter que falar isso pra vocês, que o meu início na V4 ele foi bem conturbado. Eu demorei muito para me adaptar. Acho que principalmente coisas que eu trouxe nesse podcast aqui, que hoje eu cultuo aqui dentro da minha vida profissional. No início eu tive dificuldades, principalmente questão de perspectiva. Pensa que eu tô lá saindo de uma cidade muito pequena, eu tô saindo de um local muito diferente e eu chego na V4, uma cultura muito acelerada. Tive muita dificuldade de comunicação. Trabalhava de home office, isso me atrapalhou demais no início. Quando eu entrei na V4 ainda existia essa possibilidade ali de fazer o home office aqui na matriz e eu sabia que isso ia me prejudicar. Então, principalmente os primeiros meses ali, eu acabei tendo a pior avaliação de desempenho do marketing. Então, vocês terem essa visão aí, a imagem que o Jonathan quer trazer para vocês. O Max pegou bem pesado comigo ali nos primeiros meses.
eu acho que eu passei bem perto ali de não conseguir continuar na V4 ali em relação aos meus resultados. Então, eu tive muita dificuldade, principalmente de transmitir confiança, de transmitir, de me comunicar com clareza. Então, não entreguei bons resultados, não tinha bons resultados relacionados ao looking ahead, não tinha bons resultados relacionados até à mesma cultura. Então, isso me atrapalhou demais ali no início e foi algo ali que a gente conseguiu trabalhar, foi basicamente ali uma virada de jogo ali, em que até agradeço ao Max, que é a minha liderança, ele sempre me acompanhou muito de perto e com certeza foi um grande influenciador para conseguir executar essa mudança. E acredito que, primeiro, a presencialidade me ajudou muito e realmente trabalhar aspectos muito relacionados à comunicação, que foi aspectos não relacionados tanto à habilidade de se comunicar, mas sim aspectos relacionados à confiança. Cara, eu cheguei aqui, eu era meio que bicho do mato, cara, vou falar bem sincero contigo, eu não tinha uma confiança, eu ficava até ansioso para falar nos dailies, então isso me prejudicou bastante, foi algo que eu consegui trabalhar até mesmo trabalhando a parte emocional ali e que faz muito sentido no nosso dia a dia e que faz muito sentido no nosso trabalho. Isso conecta muito com o que o pessoal falou aqui no podcast também, principalmente quem passou pela função de Account Manager. Muitas vezes, turma, não quero ser mal interpretado da forma que eu vou falar agora, o trabalho de marketing ele é ingrato. Porque muitas vezes a gente sabe que o resultado do cliente depende muito do produto, depende muito do atendimento dele. E muitas vezes o jeito que você conduz isso, principalmente se você é um account, o jeito que você comunica, confiança, como que você transparece o que você está executando para melhorar aqueles resultados, como que você faz esse jogo entre produto, entre time de vendas do cliente, aquela famosa e antiga guerra de marketing e vendas que sempre existe, e todo mundo que está aí nas unidades já vivenciou em algum momento. Isso faz muita diferença, sabe? Eu pequei muito isso no início. Eu tava tocando um produto ali, eu tocava ali o assessor na época, que era um produto ali que até foi descontinuado, já conversei com o Max algumas vezes sobre isso, a gente fez meio que um debriefing disso, a gente tentou até fazer lançamento ali junto com o Fernando, não funcionou muito bem. Era um produto que ele tinha a gente conseguiu interpretar ele como não tendo um product market fit tão grande, ali, uma adesão tão grande no mercado como o GMP tem hoje, que foi a sucessão desse produto. E acabei entregando resultados ruins e essa questão da comunicação, essa questão da confiança, essa questão desse relacionamento mais me prejudicou ainda mais, além disso, o que fez eu ficar muito nessa pegada. Então, falando muito sobre essa experiência de início, foi muito tudo isso, sabe? Foi essa visão aí relacionada à comunicação, à confiança, aos resultados. E, enfim, eu acho que tanto essa minha experiência quanto as experiências que os outros participantes aqui do podcast trouxeram evidencia muito isso no nosso trabalho, no trabalho V4, no trabalho no atendimento com clientes. E isso faz muito sentido aí para eu trazer também que, cara, nem tudo é perfeito, houve desafio sim. E assim, vamos lá, quem está nos assistindo, quem está nos escutando, percebe que o Giordano, ele colocou que não era um problema de comunicação, não é? Da forma de se comunicar, mas é um comunicador nato. E eu pude perceber o seguinte, não nato na palavra, é um comunicador muitíssimo bom, que encontra seus erros sempre. Olha a humildade. Então você, investidor que tem 6 meses de V4, 1 ano de V4, que tem 10 anos de V4, ter humildade intelectual para entender, poxa, eu não sei tudo, eu nunca vou saber tudo. É impossível que eu saiba tudo. Com certeza. Nós temos aqui o gestor de tráfego, né? A nossa liderança em gestão de tráfego, exemplo a ser seguido, falando de maneira muito humilde, com muita segurança, que olha, eu tive esses problemas aqui na entrada, eu não fui perfeito, minha vida não é perfeita, minha trajetória nunca vai ser, a minha trajetória, a Jonathan, nunca vai ser perfeita. E nenhum de nós vai ser perfeita. Agora, é diferente quando eu consigo fazer essa autoanálise, quando o Giordano consegue fazer essa autoanálise, ter humildade intelectual e reconhecer. Poxa, ele foi o 16º colocado de 16 avaliados na avaliação de desempenho. A nota ficou bem ruinzinha mesmo. Ficou num total geral aqui de 42%, sendo que o 15º está com 52%. Realmente. E mesmo assim, observou isso e falou assim, não vou ficar assim não. E melhorou. Com certeza. Aplicou, estudou, executou para conseguir melhorar. É isso que torna um investidor apto, que torna um investidor com um olhar de longo prazo também para se tornar sócio. E aí que vem mais uma pergunta para você, Giordano, uma pergunta fundamental, que é, o que te fez ter vontade de ser sócio da V4 Company depois dessa jornada? Que é, poxa,
eu criei muita coisa, eu vim para a V4 por quê? Porque eu vi que era uma empresa que eu mesmo criaria, segundo vocês, segundo eu também, concordo. O que te fez ter vontade de, poxa, vou me inscrever para a sociedade? Boa, perfeito. Olha, eu acredito que está muito relacionado a uns aspectos que eu já trouxe aqui. Uhum. Principalmente com base nas perspectivas, e quando eu entrei na V4 eu me apaixonei e escolhi estar aqui, me fez tomar essa decisão ali de focar nesse objetivo, de realmente é algo que eu posso participar, é algo que eu posso ter, colher os frutos junto com o pessoal, é algo que eu posso construir. Mas o principal aspecto, condensando tudo que eu trouxe aqui, foi a questão do alinhamento cultural e o alinhamento de perspectivas de vida, sabe? A V4 sempre teve muito alinhada com o que eu penso, sabe? Até os aspectos que a gente cultua em relação ao Comunix, eu sempre tive... Tudo que foi dito foi muito comprido aqui dentro, então eu vejo que esses aspectos me fizeram ter ali um fit muito grande e participar aqui da V4 e pensei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero construir, eu sei que isso aqui tá no começo, tem muito pela frente, não faz sentido eu empreender, porque, cara, eu tô gostando muito, tô me sentindo bem, eu tô feliz, e eu acho que esses foram os principais aspectos, assim, sabe, um alinhamento muito grande entre o que eu sou de pessoa e o que a V4 é como empresa, sabe? Realmente é aquilo, cara, acho que não tem como resumir melhor, né? É a empresa que eu fundaria, então como não vai fazer sentido eu participar dela como um sócio, né? Perfeito, perfeito. E aqui eu vou linkar a um ponto, Jordano, que é esse alinhamento de crenças pessoais, da sua visão de mundo, com o que a V4 proporciona. Nós já entendemos nessa conversa que é um dos pilares fundamentais também para o teu sucesso. Você está num ambiente onde você joga livre, vou colocar assim. Que recado, Jordano, que conselho você daria para investidores, para o gestor de tráfego? Vou especificar, deixando no micro, para o gestor de tráfego que está nos assistindo e mora em São Paulo, capital, e mora no Rio Grande do Sul, e mora em Santa Catarina, e mora na Bahia. Todos os GTs estão nos escutando, e não somente os GTs, todos os outros investidores. Que recado, conselho você daria para esse investidor que está nos escutando, nos vendo, que gostaria de se tornar sócio da V4 Company, seja de uma franquia, seja do headquarter? Perfeito. Eu acredito que tem um aspecto bem alinhado ali até com o manual de cultura da V4, que é ser reconhecido como o melhor no que faz. Então, isso foi algo que eu sempre foquei muito na minha trajetória e eu acredito que venha a funcionar para o pessoal. Existe uma frase que eu gosto muito, muito, que eu queria trazer aqui, que é bem legal, que eu sempre levei comigo, assim, que é o seguinte: torne-se tão bom em algo que seja impossível falar sobre aquele assunto sem citar o seu nome. Então, esse foi um objetivo que eu sempre tive comigo. Eu vejo que o momento que a V4 está, e principalmente a escolha de sócios que teve aqui na matriz a última vez, foi muito olhado para isso, para pilares ali fundamentais de habilidades técnicas, né? Até eu lembro que o Denner trouxe um exemplo em All Hands ali que foi pensado muito como montar ali uma house, montar uma startup onde teria os principais aspectos ali técnicos para compor um time eficaz, um dream team, como o próprio Colli traz como um exemplo. E se vocês olharem os sócios que viraram sócios junto comigo, eles têm ali seus aspectos ali técnicos muito fortes em suas verticais, em suas áreas de genialidade, tá? Sempre vai ter algo que você vai ser um gênio. Sempre vai ter algo que você vai ser bom, vai ter algo que você não é tão bom e vai ter algo que você realmente brilha e vai muito bem. Eu encontrei muito esse aspecto aqui dentro, então eu encontrei o aspecto que eu realmente... A minha zona de genialidade, que é trabalhar com tráfego, que é trabalhar com números, que é trabalhar como um analista de dados como um todo, é algo que eu gosto muito, me sinto bem. E eu realmente foquei muito em me tornar o melhor naquilo, a ponto que seja impossível na V4 falar sobre esse assunto sem me citar. Sem citar Jordano. Gestão de tráfego, Jordano. Exatamente. E no início, tu não precisa olhar para... eu preciso ser... É impossível falar de gestão de tráfego no Brasil sem citar o meu nome. Não. Eu posso sentar e falar assim, eu quero ser dentro do meu squad a melhor pessoa. Eu quero ser dentro da minha unidade a melhor pessoa. Aí sim eu vou conseguindo escalar esses objetivos e conseguindo realmente trazer essa segurança para as pessoas que estão próximas a mim. O Max sempre bateu comigo e eu vejo que aqui na V4 a gente perpetua muito essas questões ali. Primeira questão, confiança. Além disso que eu comentei, né, contribuindo, entrelaçado a isso que eu falei, existem esses critérios aqui, que são confiança e critérios. Esses dois objetivos aqui. O que seria confiança e critério? Primeiro, você precisa transmitir confiança
para a direção da sua unidade, precisa trazer confiança para os C-levels da unidade, para as pessoas que vão te escolher como sócio, porque é importante que você esteja alinhado com os objetivos da empresa, que você transmita confiança, que você transmita profissionalismo, que você está aqui levando o jogo a sério e para o longo prazo. Principalmente isso. Ninguém escolhe um sócio do qual você não confia. Então é muito importante isso. E principalmente os critérios, turma. Apesar de todo esse papo, existem critérios objetivos aqui na V4 que eu admiro muito. Muitos foram criados pelo próprio Jonathan, como a questão da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, eu não sei como é que funciona nas unidades, está sendo implementado. Em breve, a avaliação de desempenho cross, como nós fazemos na matriz para toda a rede. Nossa, aí sim. Essa avaliação de desempenho que vocês vão ver, o print ali, que tem todos os aspectos, ela é realizada com aspectos objetivos e ela é muito importante. Ela que fez com que eu chegasse e me desenvolvesse culturalmente e totalmente alinhado com o que a V4 espera de mim como manual de cultura da V4, e ela é um aspecto objetivo, é um critério que deve sim ser levado em consideração. Eu vejo que muitas vezes o pessoal não leva tão a sério, muitas vezes o pessoal não utiliza isso como deveria utilizar, às vezes até mente um pouco ali na hora, isso acontece, mas pessoal, isso aqui é muito importante e é um dos aspectos que faz muito sentido para tornar-se sócio. Inclusive, na matriz, ela é um dos critérios para a sociedade. Exatamente. Né? Então, esses são aspectos interessantes. O resultado, né, junto com a avaliação de desempenho, que são os critérios objetivos, e principalmente essa questão da confiança entrelaçada ao aspecto que eu trouxe lá de tornar-se o melhor naquilo que faz. Confiança e critérios. Gostei muito que o Jordano trouxe aqui uma pílula de conhecimento que é: seja o melhor do seu squad. Depois do seu squad, seja o melhor dos squads da sua unidade. Depois de ser o melhor gestor de tráfego, o melhor account, o melhor copy, o melhor designer, o melhor vendedor dos squads da sua unidade, e que fique claro, esse ser o melhor não é em detrimento de outras pessoas, dos outros investidores. Não, eu vou passar em cima desse. Não é isso. Eu vou me melhorar, vou ser sempre a minha melhor versão, vou buscar o aprimoramento todo santo dia, me torno o melhor dos squads da minha unidade, a minha unidade se torna a melhor da minha região. Então, quantas franquias existem na minha região? Existem 10. Quem é o melhor gestor de tráfego? Quem é o melhor account? Quem é o melhor copy dessa região aqui? Eu vou ser melhor que essa pessoa, porque eu vou me melhorar. E aí sim você começa a desbravar novos steps. Então, confiança e critérios são as duas dicas aí, os dois conselhos que Jordano traz para todo mundo que quer se tornar sócio. Jordano, um prazer conversar contigo e eu quero que tu deixe a última mensagem, a mensagem que vai ficar eternizada. Daqui a 50 anos, quando a V4 Company estiver dominando, já tiver dominado, na verdade, o planeta, né, nossa maior empresa mundial, essas pessoas os investidores de 2070, 2080, eles vão ter a oportunidade de escutar esse podcast que está gravado na história. Olha o peso que eu estou dando para isso. Né? Que mensagem você daria para quem está assistindo esse podcast? Boa, perfeito. Eu vou trazer um aspecto ali bem simples, nada muito elaborado, nada muito fancy, como o próprio Denner às vezes fala, que a gente deve evitar, que é uma parada que eu falo muito para os meus liderados, para o meu time ali. Que é o seguinte: muitas pessoas gostam de futebol, acho que grande parte da V4, grande parte do brasileiro gosta de futebol, né? Grande parte do Brasil. Se a V4 fosse ou estivesse em um jogo de futebol, time, isso aqui, o momento que nós estamos agora, eu não diria que nem chegou aos 15 minutos do primeiro tempo. Está muito longe de acabar. E é muito em relação à perspectiva. Quando eu estava lá em Campinas, Rodeio Marinho, uma cidade com 200 habitantes, sei lá, brincando lá com os meus colegas, meus amigos, eu tinha uma perspectiva. Quando eu vim para Ibirubá, eu tinha uma perspectiva. Quando eu fui para São Leopoldo, trabalhar na V4, eu tenho uma perspectiva agora. Estando aqui na Flagship, eu tenho outra perspectiva. Estando em São Paulo, estando em Campinas, morando aqui. Então, essa questão da perspectiva é muito importante. E a perspectiva de quem vai estar daqui 50 anos vendo a V4 vai ser totalmente diferente da perspectiva que a gente tem hoje. Porque, cara, são coisas inconcebíveis. Acho que a pessoa mais próxima que chega a conceber essas coisas é o próprio Denner, né? Ele mesmo estava me apertando em alguns pontos nesse sentido. Pô, você falou em 40 milhões de investimento em mídia. Ele me falou, o próprio Denner me trouxe esse aspecto para me trazer mais perspectivas do momento atual que nós estamos, que a Salesforce, por exemplo, coloca 10 bilhões de dólares por ano em marketing e vendas. Acho que tem 10 mil pessoas de vendas. Então, vocês percebem, e de acordo com as nossas previsões, a gente consegue ter mais clientes que eles têm, porque a gente tem uma carteira de produtos mais aberta até que eles. Então, vocês percebem como é
é até, de certa forma, inconcebível onde a gente pode chegar. Então, seria basicamente isso. Se a V4 estivesse num jogo de futebol, nós estamos aqui nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo e tem muito espaço para todo mundo que está aqui assistindo fazer gol e ser uma estrela desse time aí, ser uma estrela aí desse jogo. Fantástico. Nos primeiros 15 minutos do jogo de abertura do campeonato. Ainda dá para ser o artilheiro do campeonato. Nossa, tem muito jogo pela frente, gente. Você, investidor V4, se espelhar no Giordano, se pegar esses insights aqui, aplicar na sua vida, você vai jogar esse jogo conosco, vai chegar muitíssimo longe. Eu tenho certeza que esse podcast, o The Partnership by V4, ele serviu e servirá para a sua vida. Para ajudar você a ser uma melhor pessoa, o melhor investidor, para se tornar e continuar a ser, para aqueles que já são, um bom sócio da V4 Company que constrói o futuro aqui. Esse foi mais um episódio do The Partnership by V4. Eu sou Jonathan Baumgarten, @JPBaumgarten no Instagram. Você, Giordano? Giordano.Ferrari no Instagram. Foi um prazer receber o Giordano hoje e em breve você pode estar aqui. Um abraço. Valeu.